Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CROcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema super discutido e esperado pelos profissionais, que é o piso salarial da odontologia. Mês de maio, mês do trabalhador, então super pertinente a gente conversar sobre esse assunto. O que a gente vai falar hoje? Como surgiu, estratégias, desafios, com o impacto que o piso gera na valorização dos profissionais. Para conversar sobre o tema, nós estamos com o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, doutor Eduardo Vasconcelos, e a procuradora jurídica também do Conselho, doutora Maristela Dantas. Sejam bem-vindas. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, da luta, né, enfim, do Conselho nesse processo da aplicação do piso. Elizabeth, deixa eu começar falando da realidade da odontologia. A realidade dos meus pais, que são cirurgiões dentistas, é bem diferente da minha, que é bem diferente da nova geração. Lá atrás, o pessoal todo mundo era autônomo, existiam pouquíssimas faculdades de odontologia no Brasil, a odontologia era a profissão de elite. A população não tinha acesso à odontologia, era tudo particular. Quem era dentista era certeza que ia ser rico e ninguém pensava em ser empregado, ter carteira assinada em nenhum lugar. Sim. E aí vem aumentando o número de faculdades. O governo federal toma a iniciativa na área de saúde de expandir o número de faculdades e a gente sabe que o mercado é muito cruel nesse sentido. Quanto maior a oferta, o preço vai baixando ali. Isso. E o que aconteceu na prática? O dentista ele deixou de ser, em boa parte, autônomo e passou a ser um empregado mal remunerado. Porque ele se forma na faculdade ainda com a cabeça de profissional autônomo. Sim. Eu vou montar meu consultório, eu vou vender meus tratamentos. E mudou. Hoje você é um empregado de CLT do SUS, porque a prefeitura faz concurso com vínculo precário, ou você é um estatutário do SUS, empregado também, ou então você é empregado de uma clínica particular. Eu vou dar um plantão aqui numa clínica. Você é empregado dessa clínica. E ele não se enxerga. E a gente não se enxerga como, porque é difícil, nossa formação não veio. Uhum. Só que chegou um momento de crise tão grande no mercado odontológico que o pessoal não está conseguindo mais trabalhar de maneira digna. Tem clínicas que a gente vê oferecendo diária R$100 para um profissional que passou 5 anos de graduação, às vezes 2 anos de especialização, e que não é possível imaginar um negócio desse. E a partir dessa situação, o Conselho Regional lá atrás, em 2019, acionou a procuradora jurídica, a doutora Maristela, para procurar caminhos legais, porque também não adianta achar que uma grande greve vai parar e vai resolver tudo. Não vai. A gente sabe que a odontologia é muito diversa, tem setor privado, setor público, plano de saúde, tem muitas realidades, e a gente sabe que já foi tentado isso e não conseguiu. A gente procurou aqui em Pernambuco uma estratégia jurídica, judicial, para mostrar que a gente tem piso salarial, que ele é lei e que tem que ser cumprida. Uhum. E o que aconteceu, né? Em 2019, né, o presidente e os conselheiros lançaram este desafio para a Proju, né? Eduardo cobrava muito a questão da aplicação do piso para os profissionais da odontologia dessa lei de 61, porque essa lei de 61, quando ela foi publicada, ela foi só para o sistema de direito privado. Ela colocava as pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Só que aí o que é que a gente entende? É que ela foi recebida pela Constituição de 88. E está lá como compete a União legislar sobre o exercício das profissões, está lá no artigo 22, inciso 16 da Constituição. Então, a gente entende que os municípios, como também o setor privado, têm que obedecer, no mínimo, essa lei. E aí, ele pediu para a gente fazer esse diagnóstico, né, e dar uma olhada no Estado e no país. E aí, quando a gente foi primeiro para o Estado, para nossa surpresa, nós não encontramos nada no Estado de Pernambuco com relação ao piso, à luta pela aplicação dessa lei. Não encontramos jurisprudências. A nível nacional, a gente encontrou movimentos em alguns estados e nos chamou a atenção a ação civil pública protocolada em janeiro daquele mesmo ano. Nós estávamos em abril, de março, na verdade, para abril, e pelo CRO de Minas, foi uma ação civil pública contra o município de São Tomé das Letras, né? E foi uma liminar concedida pelo juiz. Essa ação civil pública é uma ação que está prevista na Constituição Federal. Então, ela é de conhecimento geral, está prevista na Constituição. E aí foi quando a gente levou isso para discutir com o presidente, né? Para que ele visse esse caminho que poderia ser construído para a gente tentar. E, a princípio, a gente acionou primeiro o sindicato, né? E as duas primeiras ações que a gente ingressou contra o Estado, uma contra o Estado e outra contra um município, foi junto com o sindicato. Felizmente, os desfechos não foram assim tão felizes. A ação foi remetida para a Justiça Estadual, a outra não encaminhou bem, enfim. E aí a gente decidiu, né,
junto com o aval aí da presidência, que a gente ia ingressar com as ações, não ia desistir com relação a novos editais de concursos públicos e de seleções simplificadas no Estado. Então, a gente começou a entrar. Então, é importante que todos entendam que antes de 2019 não existia nada. Então, porque dá a impressão, poxa, a lei é de 61, pois é. Mas a luta no Estado começou em 2019, abril de 2019. Mais do que o Estado, eu acho que foi no Brasil. Porque a de Minas Gerais, que foi a primeira, essa de São Tomé das Letras, não foi? Isso. Foi em 2019 também. Foi em 2019. Antes não existia. Quer dizer, a odontologia ela começou a despertar para a questão do profissional ser trabalhador, seletista, 2019. Sim. Mas há quanto tempo não se perdeu de 61 para cá? Sim, com certeza. Sem atualizar a lei, sem respeitar essa lei. E aí a gente começa na briga, judicializando. E a luta começou neste momento. É importante que o pessoal entenda que a luta ela é recente, de fato. A lei é antiga, a luta é recente. E nós conseguimos já a primeira liminar em julho de 2019, que foi contra o município de Santa Cruz da Baixa Verde, que é um município que nós conseguimos eliminar, e esse município depois, em 2022, publicou uma lei que remeteu à Câmara, que foi aprovada, respeitando essa remuneração mínima, né? E nós começamos realmente com o foco primeiro, inicial, foi com o cirurgião dentista, né? A gente não tinha nada, então a gente começou a construir jurisprudência do cirurgião dentista. Deixa eu só pegar também assim, causos dessa época, né? Sim. A gente fica muito agoniado porque quer entrar contra todos os 75 municípios de Pernambuco de uma vez só, tal. E aí, estrategicamente, por que a gente não entrou? Muita gente pergunta isso, por que vocês não entraram contra o Estado todo de uma vez só? E aí foi um embate que a gente teve com a Proju, e a Proju justificou, se você entrar com várias ações, você pode ter várias decisões contrárias. Sim. E são vínculos que já estão estabelecidos, contratos anteriores, Sim. Em que o profissional aceitou se submeter àquele edital, e a prefeitura vai ter que mexer no orçamento dela. E pode alegar desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. E vai travar todas as ações do piso. E aí a gente começou a adotar essa estratégia de só entrar contra o edital do concurso. Não entrar contra concursos já estabelecidos. A gente até tentou entrar contra umas 2 cidades para fazer um piloto, mas o piloto não deu certo, por isso que a gente não avançou nesse sentido. Tem algumas ainda andando aí, mas enfim, mas o foco nosso foi novos editais, e eu acho assim que foi uma estratégia muito feliz, pelo menos para nós aqui no Estado, porque de alguma forma, no que a gente começou a ter liminares, sentenças confirmando essas liminares, acórdãos, e os municípios começaram a cumprir, a cobrança pela questão da isonomia do profissional que está trabalhando. Então, como é que o novo concursado, né, o novo que está recebendo o piso e eu não estou? Então, por isso mesmo, muitos municípios passaram o quê? Encaminhar projeto de lei para a Câmara, respeitando o piso para os profissionais. Então, a gente chegou nesse outro também dessa forma, entendeu? Lógico que não foi de início, mas foi uma estratégia que eu entendo que foi muito feliz. Não, que aí, ela começou... foi tão acertada que está no STF hoje. A ação de repercussão geral foi aqui do CRO Pernambuco. E assim, a gente tem muito orgulho. O Brasil todo, todos os conselhos do Brasil tentaram diferentes estratégias, abordagens. Teve gente processando todos os municípios de vez. Enfim, foram milhares de estratégias tentadas no Brasil. Todo mundo tentou. O TRF3 entendia que o conselho não tinha competência legal para isso. Teve prefeitura que questionou, dizendo, o conselho não tem competência legal para fazer isso não, isso é do sindicato. E aí a gente recorre, vai até o STJ, e aí 2 decisões no STJ dizem, não, o sistema conselho ele tem competência sim, para poder entrar com ação civil pública pelo piso salarial. E aí com isso a gente pega isso e leva para o CFO. E o Conselho Federal é muito legalista, e tem que ser, obviamente. Dizendo, olha, é competência trabalhista, é questão sindical, e a gente disse, não, tá aqui, o judiciário já disse que a gente pode. E aí, quando a gente vê que o judiciário disse que podia, o Conselho Federal vai lá, abraça a pauta, e aí começa a campanha a nível nacional. A gente teve recentemente no Congresso Nacional, no lançamento da frente parlamentar, a questão da atualização da lei do piso salarial, que quer majorar os valores, enfim, uma outra estratégia também, que é a estratégia política de garantir financiamento, né? São várias. Nós tivemos o primeiro reconhecimento do STJ em 2021, mas assim, é importante dizer que nós tivemos o reconhecimento em inúmeras liminares no Estado e sentenças onde os juízes
de primeiro grau reconheceram a legitimidade do Conselho, e aí nós vamos para o segundo grau, para o TRF, e chegamos ao STJ em 2021. Em 2022, o STJ chega, o ministro Gugel, ele chega a colocar da seguinte forma, que é o entendimento atual, mais recente do STJ. Então, que para concursos, para seleções, porque ali ele está representando todos os profissionais, né, na luta para receber essa remuneração mínima. Então, eu acho que esse papel aí foi muito importante, da gente ter esse reconhecimento da legitimidade, da questão de levar a isonomia para aquele que já está trabalhando, e também, assim, uma coisa importante, você falou a questão do bem do trabalho, também do trabalhador se valorizar mais, a questão dele estar mais atento aos direitos, porque esse tempo inteiro, né, Eduardo, de 61 para 2019, é muito tempo, né? É assustador, mas nunca ninguém tem olhado para isso. Você pensar que era de 61, 2019, até 2019, ninguém nunca olhou para isso, deixou de mão correndo. E aí eu fico olhando, assim, a gente fala muito do setor público, que é onde a gente tem uma expertise muito grande. Mas tem uma massa de profissionais recém-formados chegando e procurando trabalhar nessas clínicas de franquias ou clínicas de bairro. Enfim, até aquelas clínicas populares, que o termo popular é infração ética, viu, pessoal? Não pode usar o termo clínica popular, que é infração ética. Trabalhando por diárias, sem vínculo, tendo que levar a caneta de alta rotação, tendo que levar luva, enfim, tendo que levar seu próprio material de trabalho. E a lei já fala para ele. Quando a lei foi feita lá atrás, em 61, era para ser letista. Mas funciona no serviço privado? Para funcionar, porque assim, até para plantões, o profissional que dá plantão, então assim, para o serviço privado, ela está aí à disposição. Então, na verdade, o profissional ele tem que ficar atento à lei, ele tem que buscar um advogado da confiança dele, ou sindicato, se ele é sindicalizado, mas ele tem que saber ir atrás dos direitos dele. Então, o que a gente notou, assim, atestou mesmo, foi que até 2019 a odontologia estava meio que se... Entendeu? Não caminhou. Você veja que a lei, essa de 61, ela é para os médicos, cirurgiões dentistas e auxiliares. Né? E a verdade é que a valorização do profissional da odontologia na atividade dele ter cuidado, dele ir atrás, dele ter os parâmetros do que ele vai acordar, né, do que ele vai fazer. E até assim, por exemplo, quando ele vai fazer até um concurso ou uma seleção simplificada, ele procurar saber qual é a lei orgânica do município, para poder ele entender como funciona, pelo menos a parte dos direitos dele, ele tem um mínimo de informação. Da mesma coisa quando ele vai para o privado, qual é o contrato, como vai ser essa prestação de serviço, poxa, qual é o meu direito, o que é que ele está me propondo, até que ponto ele está ferindo ali ou não o meu direito, entendeu? Então, essa preocupação, eu acho que isso realmente só despertou de 2019 para cá. Mas aí o que a Elizabeth pergunta, Maris, é a questão do dentista no setor privado. Por que que não cumpre no setor privado? Foi a ADPF 325, explique o que é a ADPF. Tipo assim, a gente fala assim, a ADPF 325, o que é isso? O que é a ADPF? Não, é porque é o seguinte, a lei lá, ela fala que a remuneração ela vai ser reajustada pelo salário mínimo, né, que é 3 salários mínimos para 20 horas. Então, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi julgada pelo STF em 2022, ela congelou a base de cálculo, porque o reajuste não pode ser pelo salário mínimo, mas ela congelou no salário mínimo de 2022, que é, salvo engano, 1.212. Então, dá desde 3.636, vamos assim dizer, o valor para 20 horas, né? Então, é importante que o profissional saiba que essa remuneração para 20 horas, ele está lá assegurado. Então, se é 40 horas, é o quê? É o dobro, 7.272. Então, ali ele tem como tirar uma média pela quantidade de dias trabalhados no mês, né, para verificar o valor. Então, ele não se sujeitar a condições de trabalho. Se ele vai trabalhar noturno, se ele vai dar plantão, ele está atento, né, que das 10 da noite de um dia às 5 da manhã do outro dia é considerado trabalho urbano, a questão do trabalho noturno, né? Então, ele tem que ficar atento que ele tem aí 20%. Então, ele tem que procurar se informar desses seus direitos bem, para poder ver o que está sendo ofertado, entendeu? Se vale a pena, né? Se vale realmente a pena, ele vai estar colaborando de alguma forma. São dois aspectos aí, porque tem muito dentista que é dono de clínica e contrata os colegas. Ele não conhece da legislação. E aí contrata o colega pelo valor que o mercado dá, não pesquisa a legislação, não pesquisa a lei, e depois pode vir um processo trabalhista. E aí você fecha uma clínica inteira. Por quê? Porque você eternamente contratou 3, 4 profissionais de maneira irregular, em que você não respeitava piso,
em que você não As respeitava clínicas também têm plantão que noturno. buscar fazer... Principalmente elas, porque eles são os empregadores. Sim. Um trabalhador ele tem quanto tempo para reclamar, Maristela? Depois que sai da empresa? Até 2 anos, né? No setor privado, ele pode reclamar os últimos 5 anos. Então, assim, o recomendável, né, que ele fique alerta a isso aí, e que o empregador, que a gente não quer também que feche as empresas nem nada, que de repente ele vai contratar uma quantidade menor de pessoas, né, de profissionais da odontologia, mas respeitando, porque de alguma forma ele também vai estar se blindando, se assegurando, para ele não ter Um processo trabalhista, né, um custo maior lá na frente, entendeu? E vem muita dúvida para o Conselho Regional, sabe? Em todos os sentidos. A clínica, não posso dizer o nome de clínica aqui, mas a clínica X na Boa Vista está pagando R$100 a diária, 120 a diária e está mandando levar a caneta. E isso pode? Não, não pode. E o Conselho vai fazer o quê? Veja, o Conselho ele é um órgão de fiscalização, ele não é um órgão trabalhista. A questão trabalhista é um advogado pessoal ou o SOEP, que é o sindicato da categoria. O que é que o Conselho pode fazer? É abrir um processo ético contra a clínica, mas o Conselho não vai discutir finanças, dizer, paga o direito trabalhista dele. O Conselho vai dizer que a clínica está submetendo o profissional X a aviltamento profissional. Sim. E aí vai condenar a clínica, o responsável técnico, mas de todo modo a pessoa, o trabalhador que estava lá tem que denunciar e tem que se qualificar enquanto denunciante. Ele tem que se mostrar dizendo, olha, eu trabalhei na clínica X e lá não respeitava o direito trabalhista, eu tinha que levar tudo isso, tal, e eu quero que o Conselho processe e condene eles porque eles desrespeitaram o código de ética odontológica, desrespeitaram o exercício digno da profissão. E aí é meio chato, mas é a parte legal da coisa que a gente tem que respeitar. O profissional tem que se identificar nessa hora. Não pode ser anônimo, então. Essa não tem como ser anônimo, porque tem que provar. E aí, quando você prova, você tem que dizer que você trabalhava, que você levava. É igual processo trabalhista. Você não pode abrir um processo trabalhista quando você trabalha contra uma empresa se você não se identificar. Sim, sim. E aí, tanto que se a pessoa for abrir um processo trabalhista ou via sindicato, ele tem que se identificar. Vai ter que se identificar. Entendeu? A gente já fez uma parceria com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho também. Muito boas parcerias. Já fiscalizamos algumas clínicas nesse sentido. Algumas coisas a gente encaminhou de forma sigilosa, né? Porque algumas os profissionais, como por exemplo as denúncias que chegam dos editais, né? A gente mantém o sigilo. Nesse caso, então, pode ser sigilosa. Isso, chega uma quantidade gigante de denúncias, tanto na fiscalização, na secretaria, enfim. Todos os meios. Todos os meios. Nossa, no meu WhatsApp, 11 da noite. Doutor Eduardo, você viu esse edital aqui de Salgueiro? Eu digo, meu Deus. Eu já recebi ele tem 3 dias, meu amigo. Já encaminhei na Procuradoria Jurídica. A gente está só esperando fazer a peça para poder entrar com a ação. É uma quantidade gigante, né? Eles estão, mas isso é uma sinalização, eu acho, assim, muito boa. Quando a gente vê que as pessoas estão atentas e realmente... E confiam no trabalho do Conselho. Confiam. É o principal. Confiam, exatamente. E confiam no trabalho, porque a partir do momento que ele manda, olha, você vai... Vocês não vão fazer nada, não? É porque eles estão confiando. Né? Então, sabem que o Conselho vai fazer. É importante que o pessoal entenda que foi uma luta recente, então a gente dá esses aspectos para a questão pública, para a questão privada, e que o Conselho ele luta pela valorização de todos os profissionais, né? Então, Eduardo, a gente começou realmente com cirurgiões e dentistas, né? Depois a gente partiu para os auxiliares e técnicos, né? Então, nós começamos e tivemos as primeiras liminares em 2022, tivemos já sentenças, né, com relação... E não é um resultado daqui, não estou falando de Pernambuco, nem outros locais, não, a gente tem conhecimento que não obtiveram sucesso, mas assim, por que a gente coloca? Porque o auxiliar lá citado nessa lei de 61... a gente entende que o auxiliar da odontologia sempre existiu. Infelizmente, a lei dos auxiliares e técnicos é uma lei mais recente, mas ela não tem um artigo sobre a remuneração deles, sobre a questão do piso mínimo, né? Então, a gente entende que esse auxiliar lá citado é o auxiliar também da odontologia, o técnico lá da odontologia, e isso tem sido construído jurisprudência no Estado. Tá? Mas a gente realmente começou com o cirurgião dentista, depois foi para o auxiliar técnico, mas a gente luta realmente pela valorização de todos os profissionais da odontologia, para que todos sejam melhores remunerados, né, que recebam seus direitos. E aí vem o pessoal com ansiedade, né? A gente faz a postagem, entramos com a ação contra tal município, ganhamos tal liminar. Aí o pessoal faz, e o Recife? Por que não entra com o Recife? Pessoal, a gente entrou, a gente tem que esperar a decisão judicial. Sim. Não é, o conselho não é o juiz. O conselho ele é quem está lembrando a ação. Não, a ação, no caso de Recife, é uma ação recente, agora do mês passado. Aí a gente está dando uma notícia de uma ação que já vem desde o ano passado e que
Foi uma luta, um embate. Então, quando a gente tiver uma notícia relevante, a gente vai atualizar. Seja de Recife ou qualquer município, e seja de qualquer categoria, porque para nós, todos são importantes. Não, eu usei o Entendeu? Recife de exemplo, porque é o mais recente no Instagram. Mensagens lá, inclusive, que para eu responder, acho que eu vou até responder no chat, perguntando, tenham calma, porque tudo tem um tempo, né? É um embate, né? E tem municípios que a determinado momento, ele não recorre mais, então ele acata realmente, aí transita em julgado, né? A sentença, enfim, o acórdão, e aí ele cumpre, né? Aquilo e encerrou ali. Transitou em julgado, acabou. Mas tem aquele município que ele está cumprindo a liminar, mas ele está recorrendo, protocolando recurso, para tentar reverter a decisão, que ele não aceita. É um absurdo, né? Porque é uma remuneração ali mínima. Veja, e a desculpa de que um município não tem recurso não cola mais. Não. Porque a gente já viu município pequeno feito Granito, pagando piso salarial. Município grande feito Caruaru, pagando piso salarial. Antes a desculpa é, o meu município é pequeno, não tem recurso. Uai, como é que Granito tem recurso para pagar e o seu não tem? Sim. E aí depois a gente vê, não, é porque o meu município é muito grande, tem muitos profissionais, não tem condições de pagar. Ué, tá aí Caruaru, mostrando que tem condições de pagar. Tudo é uma questão de entendimento de política e de valorização profissional. E depende muito da gente também, sabe, Maristela? Tem que botar a população do nosso lado. Enquanto o dentista que estiver no PSF não colocar a população do lado dele, quando o PSF dele for fechado, for interditado, ele não puder trabalhar, e a população não for reclamar no vereador, a população não for reclamar no prefeito, cadê o meu dentista? Tá faltando. O político ele não vai ver valor na gente. E no final das contas é a política que define o valor de tudo. A gente está na briga judicial porque politicamente temos um CRO que valoriza esse ponto de pauta e briga por isso. Sim. Mas não temos prefeitos, não temos vereadores, não temos deputado estadual, não temos federal. E aí fica muito difícil. Como é que a gente vai legislar sobre as coisas se a gente não tem um representante da classe nesses espaços? É preciso trazer a população para o nosso lado nessa hora. Atender bem a população, fazer aquela visita domiciliar naquela família, trabalhar em parceria com os ACS, porque eles têm uma capilaridade enorme na população. Trazendo a população para o nosso lado é muito mais fácil da gente conseguir conquistar respeito, dignidade e valorização. É uma estratégia que eu acho que tem que ser melhor trabalhada pela categoria. E aí eu acho que aí o judiciário teve um papel muito importante nesse momento de avaliar, porque você vê alguns editais, poxa, é uma lei lá que estabelece a remuneração mínima do médico, do cirurgião dentista e do auxiliar. E você vê às vezes que a do médico ele respeita e a do cirurgião dentista ele não respeita, entendeu? Então assim, e ele tem verba para pagar o dobro, o triplo, o quádruplo, e do cirurgião dentista ele não tem o mínimo. E aqui, eu reforço, é a remuneração mínima. Então, embora a gente diga que essa competência da União, que é a discussão desse recurso extraordinário, nesse artigo da Constituição, de legislar, nada impede e deve o município legislar, mas ele tem que garantir, no mínimo, aquele valor. Então, ele pode pagar mais. Então, se tem municípios que estão pagando um valor maior, né? Teve agora um edital há pouco, recente, por exemplo, eu posso falar que é público de Pojuca, onde ele está pagando acima, um pouco acima do mínimo, respeitando. Não estava para os auxiliares, então nós ingressamos com a ação para os auxiliares. Mas, assim, é o esforço realmente do município de tentar cumprir essa remuneração mínima. Eu acho que isso tem que ser melhor perseguido, e realmente a odontologia só veio despertar nessa cobrança de 2019 para cá. É fato. Não, isso é uma realidade. É histórico, isso está tudo documentado. Lembrando que a gente passou por uma pandemia aí no meio, né? Foi. O judiciário meio parado, todo mundo meio travado nesse processo. Mas as ações não pararam. Mesmo na pandemia, as denúncias não pararam e a gente conseguiu várias liminares, sentenças, mesmo com a pandemia, a questão andou. Né, para que quando a pandemia ficou mais, né, a questão sob controle, né, esses primeiros profissionais que foram nomeados, né, foram convocados, né, estão recebendo já a remuneração desse piso mínimo, respeitando essa remuneração. E o município que não paga? O que fazer? Aí é que tá, veja só, a estratégia do Conselho foi entrar para novos editais de concurso público e de seleção simplificada. Sim. E essa questão, como eu falei já anteriormente, né, esse piso, ele lá na lei de 61, ele falava que era só para o privado. Então, existem entendimentos divergentes quanto a essa aplicação do piso, entendeu?
que ele é só para o setor privado, que ele é lei federal, né? que ele é para o público também, mas só para o seleção simplificada, não para o concurso. O fato é que essa questão toda e os entendimentos que vão ser construídos é só no julgamento desse tema 1250 pelo STF, que é da ação de repercussão geral, né? Sim. Foram vários recursos protocolados do país inteiro, né? Então, e aí foi reconhecida a constitucionalidade, né, da questão constitucional que o STF observa e por unanimidade reconheceu a repercussão geral, porque é o primeiro julgamento dessa repercussão geral que foi reconhecida, que foi em abril do ano passado, salvo engano, de 14 a 25 de abril. E aí o processo land case foi nessa nossa ação do CRO Pernambuco versus o município de Gravatá, que vai servir o quê? De entendimento, é para pacificar o entendimento. Então, nesse julgamento, provavelmente o quê? Vão ser construídos vários entendimentos, vai ser definido, é a nossa expectativa de como vai ficar isso, de como vai ficar essa situação. A minha perspectiva é sempre muito positiva, nós somos otimistas, né? Sempre, né, Eduardo? Desde o começo, Desde o começo, quando todo mundo dizia não vai dar certo, a lei de 61... Eu estou perdendo tempo. Você está gastando a Proju à toa, você não vai conseguir, isso é só para fazer política, porque... Assim, muita gente criticou, você saiu deputado estadual. Eu queria que mais dentistas saíssem candidatos, porque você tinha mais representação para ter mais força. Aí o pessoal criticando, disse, minha gente, isso é para o futuro, não é para agora não. Se alguém tivesse tido coragem de fazer isso em 1970, em 1980, a gente está passando pelo aperreio. Tá hoje. O interessante é que quando começou essa luta em 2019, né, você nem vislumbrava nada, nem de qualquer coisa política, de nada, entendeu? É porque a gente vai vendo a coisa crescendo e vendo a importância de ter várias frentes de representação. Sim. Felizmente aí a gente se valeu do judiciário, né? Tivemos um TRF5 aí bem atuante no caso, tenho que enaltecer todos os juízes, o trabalho do TRF5, desembargadores, de todos, entendeu? Não vou citar aqui nomes, porque eu seria injusta em não mencionar algum nome, então não posso mencionar nomes. Sim. Mas assim, tem que enaltecer o trabalho de entender a importância desse reconhecimento, dessa remuneração mínima, entendeu? E a nossa expectativa é desse julgamento vir aí, né, à tona. No caso, com a repercussão geral, vai se cumprir o piso? Calma. É outro problema. A enfermagem passou acho que 20 anos brigando pelo piso, quando conseguiu lei federal, recurso federal, tá uma confusão até agora para receber na ponta os municípios, o governo do estado, para pagar o piso salarial. A gente vai garantir, a minha expectativa, a minha esperança, que a gente está brigando, garantir que a lei é válida para o serviço público também, inclusive para o estatutário. Sim. Reconhecendo isso, tem uma briga muito grande, que é de onde é que vai vir o recurso. Sim. Porque aí vai ter que fazer uma lei federal, estabelecendo... Vai ter que cumprir, correto? Isso. Estabelecendo quanto é que o governo federal vai entrar, talvez quanto é que o governo do estado tem que entrar, quanto é que o município vai entrar, para que esse piso salarial seja de fato cumprido. Não vai ser fácil. Não acha que o STF julgou esse ano ainda, botou em julgamento esse ano, e esse ano deram a decisão final, por unanimidade, tem que reconhecer o piso salarial da odontologia. Massa, estouramos foco, comemorando, porque tem que comemorar mesmo. Foi um negócio difícil, desde 2019 para cá, mas vai ter outra briga. De onde vai vir um recurso para pagar o piso salarial em todos os municípios. Minha leitura os municípios já têm o recurso. O governo federal, ele mais que triplicou o investimento em saúde bucal. Ele está botando 3,8 bilhões por ano em saúde bucal. Aumentou a verba de custeio, aumentou a verba de produtividade, aumentou tudo. O município tem que dar contrapartida. A gente fiscalizou semana passada, qual foi o município? Ribeirão, Palmares e Joaquim Nabuco. Pronto, Joaquim Nabuco. E a gente viu quanto é que o município recebia de recurso por ano. Era quase 700 mil. Se o município colocasse, do governo federal, se ele colocasse um valor igual, 50% federal, 50% do município, para custear a saúde bucal, dava para pagar piso de dentista, piso de auxiliar. E dar uma condição melhor. Dar uma condição melhor de trabalho. A população ia ter um acesso à saúde de qualidade. Só que não. Pega o recurso da bucal todinho para pagar salário dos profissionais, para pagar estrutura, para pagar muitas vezes reforma de posto. E aí realmente não dá. Não é 100% do governo federal. A atenção básica é do município. O certo seria o município entrar com 70%. Sim. Ou 60% e 20% do federal, 20% do estadual, mas não é a realidade hoje do Brasil.
E aí vai ter esse enfrentamento quando o STF julgar favorável para o nosso piso. O STF ele tem um julgamento aí muito importante socialmente pelo seguinte, porque você imagina que hoje no país vários municípios já estão pagando, porque você teve aquela sentença, aquele acórdão, transitou em julgado, então já está cumprindo, alguns já se adequaram ao orçamento, já fizeram esses projetos de lei, entendeu? Que estão cumprindo. Então, você imagina, se tivesse o desfecho desfavorável, a questão social como ficaria? Caótica, né? Porque hoje já existem pessoas profissionais recebendo. Sim. Então, assim, a minha visão realmente é otimista. Agora, o processo ele ganhou uma dimensão muito grande, porque ele fala aí de uma aplicação de uma lei federal. A gente tem hoje, salvo engano, são 36 amicus curiae, quer dizer, além das partes, você tem 36 amicus curiae, que é amigos da corte, né, entidades, sindicatos, entidades que se habilitaram. Isso aí me preocupou muito. Isso vai demorar mais processo. Estou perguntando por quê. São 36 entidades que vão dar parecer, que vão falar no processo. E vai demorar muito. A minha leitura, enquanto dentista, que não é operador do direito, não é advogado, isso vai atrapalhar, isso vai ajudar. Como é que vai funcionar isso? Não, ganha uma dimensão, com certeza, a celeridade não vai ser a mesma, né? E diante da dimensão que ganhou, até a questão mesmo da aplicação de ser de uma lei federal, né? Eu tenho que mencionar aqui que um dos amicus curiae é um conselho de agronomia, engenharia e agronomia do Paraná, entendeu? Que ele também tem uma lei federal que ele defende a aplicação, entendeu? Então, você tem, desses amicus curiae, você tem aqueles que estão, que vão lutar a favor, vão se manifestar a favor, e tem aqueles contra, né? Mas, enfim, desses 36, 25, salvo engano, são estados, né? Então, são a Procuradoria dos Estados que vão poder se manifestar. Então, a nossa última expectativa agora é a manifestação do ministro Fachin, para que ele, quanto à manifestação da PGR, né? Porque a PGR se manifestou da seguinte forma, recomendando que o ministro realizasse uma audiência pública. Ele pode acatar essa recomendação. Por enquanto ainda é uma recomendação. Ainda é uma recomendação, ele pode acatar ou não, entendeu? Então, a gente está aguardando nesse momento. Ele admitiu umas 3 amicus curiae recentemente, agora em março, né? E aí nós fomos para, salvo engano, agora para 36. E a gente está aguardando esse posicionamento dele, se vai ter, porque a questão realmente tomou uma dimensão muito grande. Mas a determinado momento, ela vai ocorrer. E é aquela coisa, ele não determinou a suspensão dos processos, que é uma coisa que poderia ter ocorrido, de todos os processos no país. Então, as ações novas, as denúncias novas, a gente está entrando. Então, por isso que a gente continua ingressando. O processo continua, então. Lógico, que a determinado momento, se o município protocola recurso ou nós, vai chegar um momento que pode chegar um recurso extraordinário, e aí vai chegar lá, vai parar, por conta desse recurso do CRO, do julgamento do tema 1250. Mas se, por exemplo, transitar em julgado, se chegar a um acordo, a uma conciliação, que já ocorreu aqui no estado de Pernambuco, né, na Justiça Federal, então, se chegarmos a isso, isso já fica resolvido. Então, por isso naquele município. Exatamente. Então, aquilo já é um município, né, resolvida a questão do piso, entendeu? E aí, o embate é esse, tá entendendo? Mas o processo ganhou realmente uma dimensão muito grande. Mas é muito importante que todos fiquem atentos aos movimentos. E eu acredito assim que nos starts que tiver esses momentos mais importantes, com certeza os conselhos, o Conselho Federal deve se manifestar para que vocês todos possam apoiar, né? Se manifestar aí pela importância do respeito a essa remuneração. Porque a gente entende o quê? Que o profissional mesmo, seja no serviço público ou privado, ele atua da mesma forma. Sim. Então, aquele piso de 61, no mínimo, tem que ser garantido para esse profissional. E é isso que eu falo, é um mínimo, porque R$ 3.636 para 20 horas é muito pouco. E é um absurdo as prefeituras não pagarem e acharem que estão pagando muito quando pagam. Porque o piso virou o teto. Não, já estou pagando aqui o piso e acabou-se. Não é. A gente tem que estar em constante mobilização. Quem é de prefeitura pedindo plano de carro-salário, quem é de setor privado pedindo produtividade. Enfim, a gente tem que se achar como trabalhador. Aqui em Pernambuco, vamos chegar a 20 mil inscritos de cirurgiões dentistas, ativos um pouco mais de 13 mil. E vai trabalhar para alguém, vai prestar serviço para alguém. Poucos são os que são autônomos mesmo, que têm seu consultório.
E as pessoas têm que começar a respeitar as relações de trabalho e respeitar a dignidade do colega trabalhador cirurgião dentista. Até porque um funcionário bem remunerado, ele trabalha feliz e quem ganha a população, ganha ele e ganha a população, não é isso? Com certeza. Os pacientes, no caso. Com certeza. Não é isso? E a gente tem prazo sobre essa questão da repercussão? Existe um prazo máximo de processo? O julgamento de uma repercussão geral, o prazo que fala em 1 ano, né, que completou agora em abril. Só que foi um processo que ganhou uma dimensão muito grande, uma quantidade, a publicação foi em agosto, né, vamos assim dizer, então vamos dizer, fosse até agosto, né? Sim. Mas a gente tem uma quantidade muito grande aí de amigos cúria, como eu já expliquei, né? Uma dimensão muito grande de gente, de questões para serem discutidas. Então, ele ganhou. Não tem como a gente dar uma data exata para isso, entendeu? Até porque depende do judiciário, né? O conselho, o sistema conselho como um todo, ele tem feito o papel dele. A gente aqui em Pernambuco, com essa ação do STF, já foi em Brasília, Maristela foi em Brasília lá sozinha, visitar gabinete em gabinete de ministro. E é uma coisa que a gente não fotografa, não divulga, porque é um trabalho de advogados. É um advogado interno, né? De bastidor mesmo. Bastidor que tem que ser feito, muito trabalhado. É uma coisa que é cara, porque você mandar uma equipe de advogado para Brasília, passar 1 semana, 15 dias conversando, é caro. A gente, às vezes, já para Brasília, para conversar com um deputado federal, com um senador. Recentemente foram senadores. A gente visitou os 3 senadores de Pernambuco para falar sobre financiamento para a saúde bucal. E vai uma equipe, vai assessor de comunicação, vai conselheiro, enfim, vão várias pessoas para poder fazer esse lobby. E a gente tem que fazer isso com mais frequência. Não tem que ser só uma vez no ano, tem que ser 3, 4 vezes no ano, tem que estar lá batendo na porta direto. Agora saiu, fora do tema, mas tenho que falar, o projeto de lei da reforma tributária, do imposto, do IVA, né, do imposto que seria único. E aí a fake news roda na hora. Vem uma notícia, o educador físico, o médico veterinário vai ter 30% de desconto em cima do imposto. Aí eu peguei, respirei fundo, porque esse debate a gente participou lá atrás. Aperreando os deputados, dizendo, olha, saúde, odontologia, tem que ter uma tributação melhor, o Conselho Federal foi também, enfim, todo mundo foi falando com suas bases. E para a gente da saúde é 60% de desconto em cima do valor do imposto. Quer dizer, mais desconto que os 30%, mas a turma começou a criticar porque não era os 30%, porque naquela norma da lei a odontologia não estava. Aí eu tive que pegar a lei. Ai, são 380 páginas. Eu nem li ainda, né? É um projeto de lei de regulamentação. Minha gente, eu sou dentista. Eu não sou advogado, eu não sou legislador. Eu tive que pegar a lei, sair lendo todinha, localizar onde é que está a odontologia aqui. Eu disse, não, a gente é 60%. Printa e manda no grupo do WhatsApp. E aí, se você estiver acompanhando o podcast e poder desfazer essa fake news que rodou por aí, desfaça. É 60% de desconto. Mas não está aprovado ainda. A gente tem que ficar pressionando. E uma coisa boa foi, pasta de dente e escova é isento. É 0% de tributação. Entrou como se fosse cesta básica. Foi muito bom isso, porque você oferece à população mais carente para comprar mais barato a pasta e a escova de dente. Eu achei muito, muito importante, que foi uma demanda também que a gente levou para Brasília, assim, acho que foi no ano passado. A gente foi no Ministério da Saúde falar com a Doralice, foi no Ministério do Planejamento também, falar com a equipe técnica lá. E Tereza Leitão, Humberto Costa, Maria Reis, enfim, fez um lobby, Valdemar da Oliveira, Lucas Ramos, fez um lobby, Isa, fez um lobby grande, dizendo, olha, a escova e a pasta de dente tem que estar na cesta básica. Tem que ser entregue no colégio para as crianças. Tem que usar a tributação desse tempo, porque isso aí tem de saúde diário. A cada 3 meses a escova de dente joga fora, aquela escova de dente. Às vezes até antes, é o certo, né, pessoal? E a pasta de dente nem se faz, é para usar uma gotinha só, mas tu não tem maneira de colocar muito. É verdade. Muita espuma. E baixou, quer dizer, é mais saúde para a população. Mas enfim, pausa aí. Foi ótimo. Vamos voltar para esse tema. Mas aí, pegando o gancho que ele falou, diante disso tudo, desse cenário de 2019 para cá, a nossa expectativa também é que o governo federal, que tem uma parcela de investimento, né? Nos estados a gente não vê essa parcela, né, desse investimento nos profissionais da odontologia em si, na garantia desse piso, mas assim, a gente sabe que o governo federal precisa focar também nesses incentivos, na questão do que o trabalhador hoje mais pesa para ele, que é a questão da remuneração. Então, nas portarias, no que for publicar, ver que hoje o que pesa mais
realmente é essa remuneração mínima. Precisa ter E a preocupação essa consciência disso aí. Para fazer o SUS funcionar, quem faz na função na ponta é o profissional. É o dentista, é o auxiliar, é o técnico, é o enfermeiro, é o acesso. Se essa turma não tiver valorizada e bem remunerada, não adianta ter a melhor ideia do mundo, a utopia de fazer o negócio, porque o trabalhador na ponta está insatisfeito. Ele vai querer precisar de outro trabalho, um segundo, um terceiro emprego para poder fechar as contas do mês. Ele tem que botar comida em casa, ele tem filho, ele tem parcela do aluguel, parcela de carro, enfim. Não vai trabalhar com o mesmo. Ele vai querer trabalhar lá rapidinho para ir para outro trabalho, complementar a renda e assim vai. E não é isso que a gente quer para o SUS, né? A gente quer que o negócio funcione bem, para funcionar bem, a gente tem que estar bem remunerado. É verdade. E, assim, falamos de piso, mas a gente poderia falar um pouco também sobre a insalubridade, né? Que também é um ponto que o profissional, às vezes, questiona bastante o conselho. Como seria, doutora? A insalubridade, nós entendemos que ela é um direito do trabalhador, porque a insalubridade é para minimizar, né? Vamos dizer assim, os efeitos, né, causados pela condição. O trabalho da odontologia é uma atividade salubre. Eu, particularmente, entendo que o profissional da odontologia deveria sempre receber o grau máximo, tá? É o meu posicionamento, assim. Então, a gente tem que observar, porque tem a questão no setor público e no setor privado. No caso dos municípios, tem municípios que têm as suas leis e que pagam insalubridade, né? Salvo engano, Petrolina não paga o piso, mas paga insalubridade de 40%, entendeu? Então, assim, tem municípios que pagam 20%, 15%, 10%, 5%, entendeu? E aí você tem que, o profissional com relação, o judiciário, ele tem visto muito assim, o que a lei municipal estabelece, tá certo? Mas tem municípios que não têm lei com relação à insalubridade. Então, aguardem, eu não posso dar ainda todas as notícias. Não dê spoiler não, calma. Não posso ainda dar spoiler. Mas, assim, o CRO teve a oportunidade de, até na caravana que fez ano passado, já começar a fazer um trabalho de mapear, né, os municípios todos, aqueles municípios que pagam, que não pagam insalubridade, que percentual, e a gente está vendo aí uma forma, né, de assegurar que esses municípios cumpram essa insalubridade, que é um direito do trabalhador, do profissional da odontologia, tá certo? De todos. Tá? Então, aguarde que a gente vai ter novidade. Eu não posso adiantar muita coisa agora, já adiantando, mas essa é uma preocupação nossa que já vem mais assim acentuada desde o ano passado para cá. Esse foi uma grita muito grande do pessoal dos municípios, né? A gente trabalha em ambiente insalubre. Na pandemia, isso foi exposto. Sim. Tipo, não tinha discussão. Eu vou botar uma PFF2 ou N95, capota, avental, máscara, o capota tem que ser de tal gramatura, impermeável, e mesmo assim você pegava Covid. Por quê? Porque a gente trabalha no aerosol. A caneta de alta rotação é aerosol e é via aérea do paciente. Não tem, você vai pegar gripe, você vai pegar resfriado, você vai pegar Covid, tudo que for doença respiratória, você vai pegar. Não é aquela máscara cirúrgica que a gente usa hoje em dia que vai resolver, que vai proteger. Aquela máscara segura a gotícula, mas o aerosol ela não segura. Quando você tira a máscara para falar com o paciente, para prescrever, porque está no atendimento, não tem nenhum estudo fidedigno que vai dizer quanto tempo o aerosol fica no ar. Você vai respirar aquele aerosol cheio de carga de agente microbiano que estava lá no ambiente. Entendi. E aí por isso que o profissional ele tem direito à insalubridade. Por mais que a prefeitura ou o empregador forneça os EPIs, porque eles têm que fornecer o EPI para você, ainda assim é insalubre. E é por isso que a gente tem que receber. A gente está com estratégia para alinhar de ações contra as prefeituras, para que elas paguem a insalubridade, mas primeiro vamos fazer nosso piloto dar certo. Quando o piloto der certo, a gente divulga como é que vai ser as ações. E tem que lembrar também que aí está falando aí do CD, do auxiliar, tá? Que está lá no consultório, né, em contato com o paciente nesse ambiente. Então a gente está falando aí de todos os profissionais. A conversa está ótima, realmente muito esclarecedora para todos os profissionais. E eu queria agradecer a vocês por estarem aqui trazendo, né, esses insights para os profissionais, porque realmente eles precisam, eles perguntam, eles têm muitas dúvidas e é importante que eles sejam esclarecidos, né? Até porque, para eles saberem, né? É direito deles. E aí eu agradeço a senhora, doutora Maristela, por estar aqui. Viu, doutor Eduardo? Se vocês quiserem falar, a palavra é de vocês.
Bem, primeiro eu quero dar parabéns a todos os trabalhadores pelo mês do trabalho, mas assim, a mensagem é que eles fiquem realmente atentos aos seus direitos e agradecer pelo apoio, pelo incentivo, porque assim, vocês são verdadeiros motivadores nossos. Nós fomos tão longe e estamos indo mais graças a vocês, que vocês nos motivam, nos incentivam, entendeu? Então, a gente lutar pelo que é justo é muito bom, é muito gratificante. Então, obrigado a cada palavra de apoio, a cada mensagem, eu não podia deixar de falar isso. Sim, sim. E o parabéns aí do trabalhador é para que vocês não deixem, porque eu digo o seguinte, já disse Eduardo, que os frutos não colhidos neste momento, que já foram muitos, com certeza serão colhidos a futuro pelos futuros profissionais da odontologia. Uhum. Né? Eu acho que a gente não tem a dimensão do tanto que foi plantado e já algumas coisas colhemos, mas os futuros profissionais, com certeza, por tudo que foi feito no estado, no país, vão poder colher frutos melhores. Está marcado na história, né, da odontologia. E eu digo assim, vale a pena sonhar. Lá em 2019 era só um sonho essa questão do piso salarial. Uhum. A gente pegou a lei, eu li a lei, disse, não, aqui tem caminho para a gente fazer. 18 de março começou o nosso mandato lá atrás. A Proju, acho que em abril, entrou com a primeira ação. Todo mundo dizendo que não ia dar certo, que ia dar conta. A gente sonhou e a gente falava muito de valorização profissional. E não é valorização. É dignidade no exercício da profissão. É o básico. É o básico. E a gente não pode desistir de trabalhar com dignidade. Na época era um sonho, hoje é uma realidade. A gente sabe que não é uma realidade fácil, que é preciso união e que é preciso muita luta. Mas eu acho que na primeira vez da minha vida eu vejo a odontologia unida em torno de uma pauta. Sim. Que é essa pauta do piso salarial. Seja o pessoal do setor privado, seja do setor público, seja estatutária, seja CLT, todos. A gente vê grupos de dentistas do SUS, que é uma turma que está lá militando em rede social, mandando mensagem para senador, para deputado, ministro, presidente, enfim. Tem que fazer a pressão política, a gente, enquanto conselho, tem que fazer a pressão via ação judicial, os sindicatos têm o papel dele de fazer ações trabalhistas também, e é um negócio que foi bonito. A odontologia mostrou que quando ela consegue se unir, ela dá resultado. E aí, para isso, pessoal, vamos nos unir mais ainda, porque a gente está chegando lá e vamos realizar esse sonho lá de 2019, que é fazer o Brasil todo, Pernambuco, ter o piso salarial cumprido e a odontologia sendo digna e respeitada. Que coisa boa. É isso. Acompanhe o Instagram, né, do Conselho, @CRO_PE, e todos os nossos episódios que estão no YouTube. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. União. Ai.